Peço desculpa. Vamos abrir Hebreus 13:5. Vamos falar sobre a área financeira. Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei nem desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é meu ajudador, não me temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Entenda uma coisa, andar com Deus é muito simples, muito simples. Ele quer retirar de nós tudo o que é deste mundo, colocar dentro de nós, dentro do nosso coração, o coração de Deus. Eu lembro-me da primeira vez que eu senti inveja. Eu achei muito estranho, porque nunca tinha sentido antes inveja, porque a outra pessoa tinha uma coisa que eu não tinha. Eu fiquei confuso e disse: Eu não aceito isto na minha vida. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar por essa pessoa. Eu comecei a abençoá-la. O que é que aconteceu? Como eu comecei a fazer isso, o espírito de inveja saiu de mim e saiu da minha vida. Eu quero que você entenda que é um espírito a inveja. E que você só, se você deixa entrar na sua vida, ele vai destruir a sua vida em tudo. E você pensa, não, é o outro que tem, é porque ele tem, é porque não sei o quê. Você não está a perceber. O espírito vai destruir a sua vida. Destruir tudo o que tem. Não vai sobrar nada. Se você alguma vez sentir isso, ouça, coração sincero, mesmo que essa pessoa tenha muito, começa a orar por ela, começa a abençoá-la. Porque você assim fazendo, está fazendo a vontade de Deus. E o que é que acontece? O espírito de inveja desaparece. Quando Deus diz aqui, contentando-nos com o que tendes, e você pode dizer, "Tá, mas o que eu tenho agora não é o suficiente." Mas é para você entender que agora, no momento, você tem que acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades. Deus lhe vai dar mais, muito acima do que aquilo que você pensa. Mas tem que entender que você não deve ficar revoltado com o que está a acontecer agora, mas confiar em Deus para as portas que Ele vai abrir. Lembre-se do que é que aconteceu a Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Tudo. Filhos, tudo. Riqueza, perdeu tudo. Até a saúde perdeu. Ele nunca amaldiçoou Deus. Nunca se virou contra Deus. E pelo contrário, reconheceu que era pó e reconheceu que o que pensava era errado. Deus o abençoou em dobro em tudo e levou-o a um patamar de conhecimento de Deus muito acima. É esse mesmo patamar que cada um de nós precisa. E temos que entender que Deus é que abre as portas. Deus é que, exatamente como eu vos falei na sexta-feira, qual eu aconselho a você ir ouvir essa reunião? É Deus que enviou o peixe para as redes de Simão Pedro. Então lembre-se que é Deus que vai trazer à sua vida tudo. Basta você confiar nele. Basta confiar nele. Veja o que está aqui escrito em Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Vamos a Mateus
Mateus 25, 21. Fala sobre a parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos, não é dos 10, é dos talentos. Então Deus deu a um 5, a outro 2 e a um outro 1. Tudo segundo as suas capacidades que Deus reconhecia que eles tinham. E os dois primeiros, o que tinha 5 granjeou outros 5, o que tinha 2 granjeou outros 2 e o que tinha 1 não fez nada com o talento que Deus tinha lhe dado. Não fez nada com o dinheiro que Deus tinha dado. Escondeu e voltou a restituir exatamente igual. E veja o que é que Deus diz daqueles que trabalharam para dar mais ao seu. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, foste sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós às vezes pensamos as coisas de Deus como as coisas do mundo, mas são completamente diferentes. Completamente. Deus repara no nosso coração. Como é que o nosso coração, se há amargura no nosso coração, ouça, você vai ser muito complicado receber alguma coisa de Deus. Se você tem alguma coisa no seu coração, rancor a alguém, perdoa essa pessoa. Faça a vontade divina. Tire isso do seu coração, tire isso da sua vida. Porque é como uma pedra que está agarrada ao seu pescoço e o envia para o fundo. Ande com Deus. Confie em Deus. Ele vai abrir as portas que fecharam. Ele vai abrir situações que você nunca vai esperar. Sei o que eu estou a dizer. Conheço-me. Ele o ama. Nunca se esqueça. Nós vamos semear em nome de Jesus. Também aí no sítio dos versículos vamos meter o número da MBWay. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Para as pessoas que quiserem semear, podem semear dessa forma, a partir de agora. Para Portugal, pode ser para o MBWay. Nós temos também através de PayPal, mas não está disponível para vos mostrar, mas depois estará disponível para quem quiser internacionalmente fazer ofertas, possam fazer. Glória a Deus. Eu já vos disse, é Deus que abre as portas. É Deus que abre as portas. E nós só temos que obedecer. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos tens feito e nos tens abençoado. Obrigado por podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos nunca ter falta, porque confiamos em ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 3:2. 2 Tessalonicenses 3:2. Final da Bíblia. Final não é muito final, mas é 2 Tessalonicenses 3:2. E quero-vos falar, o título da mensagem é A Fé. Eu não sei o que é que algumas pessoas pensam. Eu pensava, eu sou sincero, eu ao princípio de aceitar Jesus, eu pensava que a fé era uma coisa de mágica. Era uma coisa de loucura que nós fazíamos, que acreditávamos de tal forma que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e as coisas aconteciam. Isso não é fé. Eu nem sei explicar o que é isso. Entenda uma coisa. À medida que nós dependemos de Deus,
a nossa confiança, a nossa fé nele vai aumentando. Veja o que está aqui escrito. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é todos. A fé não pertence a toda a gente. Deus nos deu, ao nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos deu uma medida de fé. E nós, a pouco e pouco, temos que agarrar e fazer crescer essa fé. Como é que você cresce essa fé? Pois se você se lembrar de alguém, de um ginasta, de um corredor, o que é que ele faz? Ele começa a treinar e ele não aguenta muito tempo por causa de não ter treino. Mas depois, à medida que vai treinando cada vez mais, vai aguentando mais longe, mais capacidade, mais resistência. Entenda que quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos uma caminhada de fé, mesmo aqueles que estão há muito tempo, alguns que deixaram de acreditar que fé é para eles, a fé é algo que você constrói confiando em Deus. Por favor, não faça a loucura que alguns fizeram de começar a confiar em coisas muito grandes. Eu vou confiar por um prédio intensamente grande e tudo mais. E você tem fé para isso? Já não tem. Cá você vai se esmurrar cá embaixo e vai se partir todo. Depois diz, não, isto afinal não funciona. Fé funciona. Fé funciona. E você tem que começar fé. Começar a andar em fé. Então vamos começar pelo primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Como é que vem a fé? Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que entender que nós estávamos muito habituados ao mundo, muito habituados como o mundo. Infelizmente, nós estamos neste planeta e somos influenciados por todas as questões, por tudo o que há à nossa volta. Deus diz que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Quer dizer, cada vez que você se torna amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E cada vez que você se torna amigo de Deus, torna-se inimigo do mundo. E você, então, mas não se pode arranjar um consenso? Não, não existe. Cada vez que você anda em fé, cada vez que você anda em confiança, parece que toda a gente se volta contra si. E você tem que se lembrar de uma coisa. Quando você está em fé, Deus está consigo em todo o caminho. Veja que aqui está escrito, de sorte que fé é pelo ouvir. O ouvir pela palavra de Deus. O seu conhecimento da palavra de Deus aumenta a sua fé. À medida que você vai lendo e conhecendo mais a palavra sagrada, Sagradas Escrituras, mais a sua fé vai aumentando num Deus que opera maravilhas sobre a terra. Por exemplo, há certas passagens bíblicas que para nós é completamente loucura. Como é que alguém que deixa cair um machado de ferro pesado, machado que andava a cortar madeira, deixa cair dentro d'água e o que ele faz não é tentar apanhar o machado, o que ele faz é ir falar com o profeta de Deus. E o profeta de Deus chega lá com um pau, atira ao pau e o machado flutua. É completamente loucura. Mas é para você entender que Deus opera. Opera onde menos nós esperamos. Onde menos, até pelas pessoas que menos nós esperamos. Você está a entender?
Muitas das vezes estão-nos a dizer: não, 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 não. A porta está completamente fechada, não dá. Ouça, quem fecha portas é Deus. Quem abre portas é Deus, não são os homens. Cada vez que alguém me diz: não, não, não pode ser, alguém que está em autoridade, não pode ser, não dá. Eu normalmente olho para a pessoa, não digo nada, mas eu por dentro estou-me a rir. Sabe porquê? Ele não conhece o meu. A maioria das vezes, passado pouco tempo, essa pessoa que não disse não, está-me a dizer que sim. Porquê? Porque as pessoas no mundo, no planeta, pensam que mandam, mas não mandam. Quem manda é o nosso Deus. À medida que a sua confiança aumenta em Deus, à medida que mais você entrega o seu caminho ao Senhor, mais Ele opera na sua vida. Durante esta semana, eu tive uns trabalhos em casa que teve de ser feito e era complicado, difícil. Era obras, eu não percebo muito de obras, não tenho muito conhecimento. E foi complicado, difícil, e eu orava para as coisas, orei muito. Num dia em que veio cá uma pessoa para arranjar as coisas e compor as coisas, eu já tinha orado a semana passada por essa pessoa, já tinha orado nesse dia, eu voltava a orar e eu dizia: Senhor, e Deus me disse assim: já me oraste a mim por tanta coisa, o que é que queres mais? E eu parei, realmente eu já te pedi tudo. Tudo correu bem, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo vai correr bem, no nome de Jesus. Eu quero que se entenda. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais o seu relacionamento com Deus aumenta, mais fé vai nascendo no seu coração, mais confiança vai nascer em si. Havia coisas que para mim, há uns anos atrás, eram impossíveis, em que eu achava que não era possível. Mas há coisas que agora, para mim, eu acho que é possível. E há coisas que eu creio que no futuro, maiores ainda, que eu agora acho que é difícil, eu já não acho que é impossível, mas que é difícil, eu sei que no futuro irei dizer que tudo é possível para Deus. Eu quero que você não guarde esta imagem na sua cabeça, porque é muito importante esta imagem. Guarde a imagem de que Jesus esteve a pregar no barco de Pedro e depois de estar a pregar no barco de Pedro, virou-se para Pedro: lança as tuas redes. Um homem, um pescador normal, não iria fazer isso. Mas porque Pedro ouviu a pregação de Jesus, porque Pedro buscou a Jesus, ouviu o que ele disse: porque tu disseste, eu vou fazer. Apesar de ser loucura. Mas a loucura compensou e as suas redes se encheram, porque Deus encheu as suas redes de peixe. Sabe qual foi a reação de Pedro quando chegou à terra? Ele podia dar salto de contente, ele podia estar contente porque peixe era muito dinheiro, era possibilidade de ter mais coisas. Sabe o que é que ele fez? Ele foi aos pés de Jesus, postou-se de joelhos e disse: Senhor, afasta de mim porque sou um homem pecador. Entende? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vemos quão pequenino nós somos. Quão grande é o nosso Deus. Mas também, à medida que nós reconhecemos mais a pequenez que temos, maior Deus
se torna em nós. E maiores coisas ele começa a fazer. Coisas para nós eram impossíveis. Quero-vos levar a um outro versículo. Mateus 13:31. Mateus 13:31. Você sabe que Jesus falava muito por parábolas. O que é uma parábola? É uma comparação àquilo que Deus nos quer mostrar. Eu acho muita piada porque Deus usa muito isso. Mesmo até quando fala connosco em visões, em sonhos e de outra forma, Ele nos mostra e nos faz comparações com coisas da nossa vida para que nós possamos entender. Ele, por exemplo, Jesus falava muito sobre a agricultura para que as pessoas entendessem. Veja o que está aqui escrito. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo. E realmente é a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as árvores dos céus se aninham nos seus ramos. Para você entender o que é que Jesus está a falar, você tem que entender o que é a planta da mostarda. Pelo menos na Europa, pelo meu conhecimento, a planta da mostarda não cresce mais que a esta altura. Não sei se cortam, se por causa de ser mais fácil depois na colheita, desconheço. Mas o que eu procurei só cresce até mais ou menos a esta altura. Em Israel, ou naquela área de Israel, ela cresce mais ou menos até 3 metros de altura. Torna-se realmente uma árvore muito grande. E estamos a falar de uma semente muito pequena. Muito pequena. É mais pequena que um grão de arroz. E a comparação que Jesus está a dizer é: se vocês tiverem fé, porque o reino de Deus é fé, é confiança em Deus, como um grão de mostarda, ela vai tornar muito grande. Veja, veja aqui outro versículo que ilustra bem o que eu vos estou a dizer. Vamos a Mateus, vamos continuar em Mateus, vamos a Mateus 17:20. Mateus 17:20. Alguém dos discípulos tentou expulsar demónios de um rapaz e não conseguiu. E depois eles ficaram estranhos, mas nós já expulsámos demónios em teu nome, em nome de Jesus, e agora não conseguimos. E Jesus respondeu, Mateus 17:20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como o grão de mostarda, direis este monte, passa daqui para ali, e há de passar, e nada vos será impossível. Grão de mostarda, outra vez a mesma comparação. Quer dizer que nós podemos ter uma fé, começar muito pequenina, mas o nosso caminhar com Deus vai fazer aumentar e crescer essa fé. Como? Através das coisas. Tudo o que pedires orando, creio que recebereis, tê-lo-eis. Isto quer dizer, você deve orar a Deus pedindo por alguma coisa. E à medida que Deus vai respondendo, porque Ele vai responder, a sua fé e a sua confiança em Deus vai aumentando. Até que chega a um ponto que o que era impossível para si começa-se a tornar possível. A mim já muitas vezes me disseram que não. Mas grande parte das vezes o não tornou-se em sim. Porque quem manda é Deus, não é os homens. E eu quero que você entenda que eu faço muito esta comparação.
Eu tenho 4 filhos. O meu segundo filho, teve alguns problemas de saúde e tudo mais, e nós andámos com médicos e com coisa para resolver, para ver e tudo mais. Inclusive, bebé, foi logo para o hospital, uma fase muito difícil, tinha que levar injeções na cabeça, veias rebentavam. Meu Deus, pode lembrar. Mas à medida que eu fui crescendo em Deus, compreendendo como Deus opera, o meu terceiro filho teve à mesa uma convulsão. A convulsão pode deixar sequelas e marcas no cérebro, pode criar problemas na criança. Eu agarrei nela imediatamente e fomos para o hospital. E a caminho do hospital, Deus me disse que já não era preciso fazer nada. No hospital fizeram testes, fora do hospital, inclusive a minha esposa estava a falar que uma vez teve que estar com ela ao colo para adormecer para poder fazer um teste ligado à máquina. Nada. Bem. O meu último filho, o meu quarto filho, caiu da cadeira de bebê para o chão e o pescoço dele ficou de lado. Eu nessa altura agarrei nele, coloquei-o em cima da mesa da sala e meti-lhe as mãos em cima e orei por ele. Ele imediatamente parou de chorar. E não fui a nada a lado nenhum com ele. Isto significa que a minha fé foi aumentando. A minha confiança naquilo que Deus diz foi aumentando. Que a Bíblia diz: estes sinais serão os que crerem em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu fui deixando a palavra de Deus entrar no meu coração e a confiança aumentando, até que pude fazer isso. Inclusive, na minha saúde, eu continuo a fazer isto e continuo a orar por mim. Ontem eu tive com uma pessoa que teve problemas de costas. E teve problemas de costas e teve problemas de costas. Até a ponto que teve de ser operado. Eu estava a ouvir e Deus me estava a fazer recordar tudo o que aconteceu comigo. Eu tinha problemas de costas de não me conseguir mexer. Ficava sem mexer, por qualquer mexida. Só o ir à casa de banho, só as lágrimas vinham aos olhos que as dores. Eu lembro-me que uma vez tive que levar familiares meus a casa e a conduzir, principalmente a carregar o pé da embreagem, era de dores horríveis. E Deus me mostrou o dia em que tudo mudou. Foi o dia que eu comecei a orar contra o diabo. Foi o dia que eu comecei a resistir contra o diabo e a dizer que não aceitava a doença dele. Eu nunca fui operado às costas, nem vou ser, no nome de Jesus. Porque Deus é a minha cura. Sempre será. A nossa confiança em Deus, nossa fé em Deus, aumenta com a nossa caminhada. Eu lembro-me, Deus me disse para dar uma oferta. E eu percebi a intenção do coração de Deus. E quando cheguei lá a esse sítio para dar a oferta, eu disse às pessoas: peçam mais. As pessoas olhavam, uma delas ficou assim, não sei, não percebi o que é que a pessoa estava a pensar, não sei, ficou, não achei que era muito normal o que estava a acontecer. Até que eu percebi que afinal quem orou
não foi realmente a pessoa com que eu estava a falar. Quem orou era alguém que trabalhava nesse local, evangélico, mas nesse local. Quando eu percebi isso, eu telefonei para lá e eu disse para a pessoa: você orou, e o que orou, peça mais, porque Deus vai dar mais. A pessoa percebeu, entendeu e conheceu e dela. Muitas das vezes não tem a ver com chefias, tem a ver com pessoas que estão num ministério orando, buscando em Deus, confiando em Deus. Não tem a ver, não. Essa pessoa até que está a tratar disso, você deve orar. Se você estiver num ministério qualquer, ore por esse ministério, abençoe esse ministério. Declara a bênção sobre esse ministério. Você vai fazê-lo crescer. E a sua fé vai aumentar ainda. Porque à medida que você ora e vê resultados, você sabe que Deus está consigo. Que Deus está a ouvir o que você está a orar. Está a ouvir o que você está a pedir. Então, coisas maiores vão poder vir. Agora, por favor, não tente dar o salto maior que a perna. Porque não dá. Durante todos estes anos, Deus nunca me deixou fazer algo que eu achava que deveria fazer maior. Mas eu sou obediente a Deus. Sempre fui e vou continuar sendo no nome de Jesus e que Deus me ajude a continuar a ser. Ainda agora, esta semana, eu tinha dito à minha esposa que eu queria fazer uma coisa e Deus me mostrou que não era para fazer e imediatamente eu disse, eu não vou fazer. Porquê que eu faço isto? Porque não pode ser pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Porque Ele, Deus, sabe mais que eu. Ele sabe o que deve ser feito na altura certa. Então, a nossa dependência de Deus, a nossa fé em Deus, vai criar resultados muito grandes. À medida que a nossa caminhada cristã. Ouça, eu tive alturas em que eu pensava que estava em fé. Eu vou-te explicar. Quando é que você sabe que está ou não sabe que está em fé? Eu vou-te explicar. É muito simples. Se você está em fé, você vai sentir oposição por todo lado. Por todos os lados, por todas as coisas. Se você está a sentir, está a andar em fé, mas está em quietude, não tem oposição nenhuma, está em paz, está tudo quieto, você não está em fé em coisa nenhuma. Não está nada a acontecer. Você aí deve se preocupar. Você está a ouvir? Ter paz num assunto é quando você está num sítio complicado. Você orou por uma situação complicada. E nessa situação complicada, você está a sentir pressão por todo lado e Deus vem e lhe dá paz. Agora, se você pensa que está a andar em fé porque sente paz, ou está quieto, está tudo bem, não há ondulações, não há nada, você está completamente enganado. Sabe o que é que isso quer dizer? Você não está a andar em fé coisa nenhuma. Nada está a acontecer. Quando você sente oposição, então você sabe que está a fazer moça do diabo. Você sabe que está a andar, que as coisas estão a andar em frente. Porquê? Porque há oposição. E você diz, mas sentido oposição? Então, mas é exatamente o contrário. Não, você não está a perceber. O diabo sabe que você vai receber. Então vai tentar levantar tudo e mais alguma coisa para o impedir de continuar. Ele vai tentar fazer com que você diga o contrário. Isto não dá, isto não vai resultar. Perdeu tudo. Basta você dizer uma vez isso. Você perdeu tudo. Tudo. Mas não foi por querer, era o que eu estava a sentir na altura. Pois, mas quando estiver a sentir alguma coisa, agarre numa mão
tapa a boca e agarra na outra e tapa a boca também. Porque você, assim fazendo, não vai sair uma única palavra da sua boca. Calce. Você pode pensar muita coisa, mas enquanto não disser por palavras, nada vai acontecer. Você pode estar a ver tudo, o mundo pode estar a cair à sua volta. Mas se você continuar a confessar a fé, a confiança em Deus e falar 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 ao lado direito, mas eu não sou atingido, então o que você está a dizer é o que vai acontecer. Não é o que está a acontecer que vai acontecer. A sua confiança em Deus faz trazer resultados duradouros, resultados eternos para a sua vida. Agora não penso, não, agora está tudo bem, agora não há nada, está tudo bem. Ouça, eu nessa altura preocupo-me a valer quando está tudo bem. Quer dizer que não estou a fazer moça no diabo. Quer dizer que nada está a acontecer. Então essa altura é que você se deve preocupar. Essa altura é a altura de você ficar quieto, orar, buscar a Deus, voltar a pedir as coisas que você perdeu ou que você pense, quer ter, para que as portas se voltem a abrir e a oposição comece a acontecer outra vez. Jesus disse uma vez, deixa buscar o versículo para você, portanto. Mateus 10:34. Vamos lá abrir. Mateus 10:34. E o que está aqui escrito é: não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas paz. Isso quer dizer que nós temos a espada da palavra de Deus, que é a nossa maneira de agir, de responder ao diabo cada vez que ele levanta calços, porque ele vai levantar. Ele vai levantar a oposição na sua vida. Ele vai levantar coisas que você não está à espera. Vai acontecer coisas que você não está à espera. Mas você tem que se agarrar a Deus. Agarrar o quê? O que a sua palavra diz. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, mas você não é atingido. Maior é aquele que está em si do que aquele que está no mundo. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Tudo o que eu disse são versículos bíblicos. É a palavra de Deus. E à medida que você confia na palavra de Deus e a confessa, tudo o que se levanta à sua frente cai no nome de Jesus. Tudo o que tentam fazer contra si cai no nome de Jesus. Você tem que entender os direitos que tem em Cristo Jesus. Você ora e Deus abre o caminho. Muitas das vezes, entenda uma coisa, Deus pode abrir o caminho não como você quer. Porque isso é outro dos erros do cristão. Não, Pai, faz com que aconteça assim. É assim. Você está a dar ordens a Deus? Coisa esquisita. Pai, abre o caminho. Faça a tua vontade. Você se submete a Deus, à vontade dele, não ao que você quer. Entenda? Jesus vem trazer espada, vem trazer luta, vem trazer para nós uma confiança em Deus muito grande.
veio trazer que nós temos que andar de fé em fé, confiando em Deus. Eu não estou a dizer que cada vez que você aceita Jesus, pronto, a partir daí, o mar de rosas, ouça, você vai ver a vida de uns olhos diferentes, de uma maneira diferente. Mas entenda, você tem que continuar a acreditar em Deus e andar com Deus. Tem que ter cuidado com o que você fala, porque tudo o que você fala é fé em ação. Você fala negativo, é para o lado negativo. Você fala em bênção, bênção. Você sabe quantas vezes na minha vida, em situações, em coisas que estavam a acontecer, se levantou oposição a tentar impedir que eu tivesse algo na minha vida, ou que eu recebesse isto ou aquilo, e eu tive que orar, buscar a Deus, orar, confiar, confessar o que eu quero, não o que eu estou a ver. Cada vez que você fala o que está a ver, você só traz desgraça à sua vida. Cada vez que você confessa alguma coisa errada que está a acontecer, confessa com a sua boca alguma coisa errada que está a ver, você só traz desgraça à sua vida. Entenda isto. Epá, eu só consigo explicar isso pela Bíblia. A Bíblia fala montes de vezes. Cuidado com o que falam. A morte e a vida está no poder da tua língua. O que é que estás a falar? O que é que estás a dizer? Só vais trazer problemas para ti. É a palavra. É muito fácil de explicar. Entenda uma coisa. Maldição. Algo que foi maldito contra alguém. Alguém teve que falar palavras contra outra pessoa. Então, se funciona com o diabo, não vai funcionar connosco muito mais. Nós bem dissermos as coisas, nós bem dizermos as situações, mesmo quando nós estamos a ver que não estão, mesmo quando toda a informação que chega à nossa volta é exatamente contrária. Isso não interessa nada, interessa a sua confiança em Deus. Deus muda tudo. Pedro tinha vindo do mar, de pescar toda a noite, não apanhou nada. Durante o dia ele não ia pescar, de certeza absoluta. No entanto, ele foi e foi abençoado. Porquê? Porque Deus estava na casa. E na sua vida, você tem Deus na sua vida. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Deus habita dentro de si. Você é o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Então coisas vão começar a acontecer. À medida que você ora e busca a Deus. Você quer conhecer um segredo? Quando se voltarem contra si, calve. Mas às vezes, eu sei. As vontades às vezes é de... Sei lá dizer o quê. Hã? A vontade às vezes é de disparar por todos os lados, dizer tudo e mais alguma coisa. Mas se você fizer isto, calar-se, quando estiver sozinho, Senhor, sabes tudo o que está a acontecer à minha volta. Eu te entrego este assunto e peço a tua ajuda. Eu sei que tu me vais ajudar. Você não imagina a revolução que você acabou de provocar. Você que poderia ter barafustado, poderia se ter queixado, e até tem razão, poderia ter dito tudo e mais alguma coisa, e que você não o fez. Mas antes preferiu confiar no Altíssimo, preferiu confiar no Criador. Deus olha para si e diz: este é dos meus. Então vamos lá resolver o problema. Isto é o que eu tenho aprendido na minha vida. E ouça, dá mesmo resultado. Dá mesmo.
Mesmo resultado. E depois aqueles que pensam que têm autoridade sobre alguma coisa, aqueles que pensam que podem matar alguma coisa, são rebaixados pelo próprio Deus, não fazendo eu absolutamente nada. E alguns ficam assim, mas afinal quem é que ele é? Consegui fazer isto. E eu não fiz nada. O meu Deus é que fez. À medida que a nossa confiança e nossa fé aumenta, Deus, ouvindo as coisas. Ouça, fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas entenda uma coisa: se você ouve o que as outras pessoas dizem, você dá ouvidos ao que vê no telemóvel, ou que vê na televisão, ou que as outras pessoas dizem, e você confia nisso, você nunca vai ter fé. Ah, mas disseram isto, agora é assim. Ouça, esqueça, você nunca vai ter fé. Fé é andar por um caminho em que só você e Deus sabem o caminho. Todos os outros vão dizer que é loucura, mas isso não interessa nada. Todos os outros vão dizer que é impossível, mas isso não interessa nada. Interessa que você e o seu Deus diz. Chegaram ao pé de si, não, isto não é possível. E você vai aceitar o não é possível? Não, isto não dá. E você aceita isto? Eu não aceito. Eu não aceito. O meu Deus é maior do que o Deus deste mundo. Meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele move céus e terra. Pois um homem orou. Um homem orou. E o planeta inteiro parou para que continuasse a haver luz, porque o planeta tinha que continuar a rodar e ia ficar noite. Mas ele parou, porque um homem orou. Um homem orou e durante 3 anos não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez e veio a chuva. Existe poder na oração, na sua confiança em Deus, na sua confiança continuar a dizer: Senhor, apesar de tudo que eu vejo à minha volta, estar a dizer o contrário, apesar de tudo que eu vejo não estar a funcionar, o meu coração confia em Ti. E eu sei que Tu vais abrir caminho onde não há caminho. Tu vais fazer o impossível acontecer. E pode não acontecer para mais ninguém, mas na minha vida eu vou ser abençoado no nome de Jesus. Deus é por mim, ninguém pode ser. E então os outros vão olhar para si. Como é que tu consegues? Você vai dizer: meu Deus é muito grande. Eu vi coisas acontecerem impossíveis. Continua a haver, e glória a Deus. E cada vez que isso acontece, eu vejo a minha pequenez, vejo o tamanho de Deus e digo: glória a Deus, 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 que tu és capaz, tu és poderoso, tu vais fazer. E quanto mais simples é a oração, e mais abençoado eu me sinto. Cura de barado barado. Glória a Deus. Agora, então, está na altura de você fazer mudança. Está na altura de começar a acreditar no que a palavra de Deus diz e não no que as pessoas dizem. No que as circunstâncias estão a dizer. Esqueça tudo. Apague isso da sua memória. Apague isso da sua vida. Declaro que a palavra de Deus, você está por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Em todas as circunstâncias, em todo o processo. Você que está por cima. E você tem que falar isso. Tem que declarar isso. E quando as coisas estão mal, não as fale.
Você soubesse as vezes que eu queria falar, você soubesse as vezes que as coisas não estavam a correr como queriam e eu queria, bum, explodir. E eu queria me queixar, e eu queria... Sabe o que é que eu escolhi? Cara, veja o que está aqui escrito. Você tem que ler. Vamos a vir em Provérbios 18, 21. Provérbios 18. Não, se calhar até vamos começar no 20. Provérbios 18, 20. Provérbios 18, 20. Mas como é que é possível? Há, há coisas que Deus diz que para nós não têm lógica. Não tem lógica humana, mas tem lógica divina. Você entende? Veja o que está aqui escrito. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Ouça, então quer dizer que as minhas palavras vão dar alimento para mim? Mas é o que a palavra de Deus diz. Os renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de sofrer. Aquele que fala o que é correto vai comer do sofrimento. Uma das coisas que eu mais aprendi na vida, andando com Deus, foi estar calado quando as circunstâncias estão-se a voltar para mim, contra mim. Não falar o problema, não falar os problemas, mas dizer: Senhor, tu estás em controle. Se tu és por mim, ninguém pode ser contra mim. E todas as coisas que se voltaram contra mim, tudo o que se levantou contra mim, caiu por terra, porque eu escolhi não falar o problema, mas falar sempre a solução, que é Deus na minha vida. Eu quero que você leia outra vez. Versículo 20. O fruto de cada... Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá de sofrer. Você falar coisas boas, você vai ter coisas boas. Você continua a falar problemas. Mas eu tenho que desabafar. E pá. Fala-se muito nos homens de negócios, no mundo de negócios, que desabafos custam milhões. Eu lhe digo uma coisa: um desabafo para si vai lhe trazer muitos problemas. Agora você vai ter que escolher. Pois não culpa Deus, nem culpa as pessoas, esqueça isso. A culpa é só sua. Foi você que falou. Foram as pessoas. Então, se você quer fé, tem que falar fé. Você tem que falar confiança. Você tem que andar com Deus. Você tem que depender de Deus. Haja o que houver, esteja a acontecer com... Senhor, abre as portas, Senhor. Abre... Sabe o que é que eu oro para mim? Enche-me de sabedoria. Eu preciso. Porque há soluções que se calhar estão mesmo em frente dos meus olhos e eu não estou a ver. E se tu me deres sabedoria, eu vejo-as. Você está a me entender? Você orar as coisas certas, buscar a Deus nas coisas certas, Deus vai-lhe abrir caminhos onde não há caminhos. Vai ser uma loucura, mas uma loucura divina, uma loucura boa.
Porque Deus vai abrir caminhos que não vai estar à espera. Coisas vão acontecer de uma forma muito fácil. Porque você decidiu confiar em Deus e não confiar no que você está a ver, no que você está a passar. Você escolheu não falar as circunstâncias, mas escolheu falar a bênção de Deus. Isto chama-se fé. Isso chama-se andar com Deus. Confiar em Deus. Depender de Deus. Vamos abrir em Tiago 4:7. Tiago, quase lá no final da vida, 4:7. Quando nós começamos a andar em fé, o diabo vai tentar levantar tudo e mais alguma coisa contra nós. Tudo e mais alguma coisa. Parece que os céus e a terra se voltaram contra nós. Parece que tudo se organizou contra nós. Todas as coisas começam a acontecer. Está na altura de você confiar no seu Deus e ficar quieto. Eu disse, como é que eu posso ficar quieto e sossegado? Pois é, aí é o segredo. Confiar em Deus. Eu comecei a fazer uma coisa há uns tempos atrás. Há uns tempos, estava há uns anos. Eu nunca mais liguei o meu despertador. Não, eu não preciso. Digo assim, pai, eu preciso acordar a tal hora. Antes da hora estou acordado. E estou acordado sem precisar de fazer um grande esforço para me levantar. Eu estou desperto. Porquê? Estou a confiar na minha hora de acordar a Deus. Ele sabe que eu preciso de acordar. Sabe que eu preciso de fazer aquilo. Mas eu decidi confiar. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E ao diabo ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos pecadoras. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Cada vez que nós dependemos de Deus, Deus se junta para nós. Ele repara que nós escolhemos não confiar neste mundo, não confiar nas circunstâncias, mas confiar nele. Então as coisas começam realmente a acontecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Você tem que resistir. Tem que resistir às circunstâncias que o diabo não vai ter hipótese. E vai fugir. Cada vez que você vê as circunstâncias e fala aquilo que não presta, você vai ter o que não. Você fala a fé e a confiança em Deus, você vai ser abençoado. Fale a fé. Fale a palavra de Deus. Deva garantidamente. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. E glória a Deus. Cada vez. Eu cada vez que digo isto, grupo Louvor, eu fico. Eu só me dá vontade de rir. É
Atualmente, o meu grupo de louvor é composto por muitas pessoas. E eu, cada vez que falo grupo de louvor, eu penso sempre, imagino sempre, muitos cantores, um coro imensamente grande. Estou a fechar os meus olhos e estou a vê-los. Eu estou a falar em músicos, muitos músicos. É isto que eu vejo cada vez que falo do grupo de louvor. E você diz, mas você não tem. Mas isso não importa para Deus. Importa a minha confiança. Que Ele faz operar. Ele faz acontecer. Ele move-se na minha confiança nele. E é isto que eu creio. É isto que eu tenho no nome de Jesus. E você olha para mim e me diz, pá, isso não é um pouco louco? Glória a Deus. Vamos lá ficar de pé, vamos lá fechar os nossos olhos. Vamos orar. Antes de fazermos a Santa Ceia, vamos orar. Pai, tu tudo podes. Tu podes fazer tudo. Eu creio, Senhor. Desculpa se houve vezes que eu duvidei de ti, Senhor. Eu me deixei abater pelas circunstâncias. Eu te peço perdão. Em nome de Jesus. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero. Eu quero conhecer-te mais e mais. Confiar em ti mais e mais. Saber que és tu que operas todas as coisas, em todo. E tu me dás muito acima daquilo que eu peço ou creio. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te exalto, eu te engrandeço. Tu és grande e poderoso, capaz de acontecer tudo em nossas vidas. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Agora sim. Ups. Agora sim. Vou-vos ler a palavra de Deus. Sabe que a Santa Ceia é uma das ordenanças que Jesus deixou. Ele deixou duas. Uma delas é ser batizado nas águas, como prova para o mundo que nós despimos do velho homem e aceitamos Jesus no nosso coração. E a outra é a Santa Ceia, para nós nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nós. E por causa desse sacrifício veio a bênção para nós. Porque eu que recebi do Senhor Jesus, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido de vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos. Pai, eu abençoo este pão, este vinho, Senhor, e vamos entregar aos nossos irmãos para beber em conjunto. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Tens-me ajudado, eu te agradeço, te agradeço mesmo.
te agradeço. Meu Senhor, Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Glória a Deus. Pai, levamos o pão, símbolo do corpo de Jesus, foi dado na cruz. Lembramos o que Ele fez por nós e os direitos que adquirimos da sua morte. Tomamos este pão, como Jesus. Levamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Só com sangue há remissão de pecados. Foi através de Jesus, através do teu sangue, que nós fomos remidos de nossos pecados, que nós fomos perdoados. Meu Jesus, recebe essa mão, adoração a Ti pelo que fizeste. Pai, engrandecemos e exaltamos a decisão que tomaste, Jesus ir à cruz em nós. Voltamos a lembrarmos de tudo o que foi. Falamos mais uma vez ao beber este cálice. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Amém, amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Bom mês. Agarre-se a Deus. Confie em Deus. Confesse Deus. A sua vida vai mudar. Vai mudar mesmo assim. Se você já o está a fazer, glória a Deus. Continue. Não desista. Deus é por si. Ninguém pode ser. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos.